Então, dando continuidade, agora nós iniciaremos a nossa trilha formativa de intolerâncias racial, religiosa e de gênero, com a Tarsila Fernandes. A Tarsila, ela é mestrada em educação e formação de gestores educacionais pela Unicid. Ela é atual diretora da Escola Técnica da ETEC, né, de Itaquera 2, Centro Paula Souza. Ela possui MBA em gestão escolar pela USP, especialista em fundamentos da cultura e da arte pela Unifesp e especialista em dificuldades de aprendizagem pela Faculdade 11 de Agosto. Licenciada em artes pelo Centro Universitário Belas Artes e em pedagogia pelo Centro Universitário de Jales. Graduada em desenho industrial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, apaixonada por educação, trabalha na área há 17 anos, lecionou em diversas instituições educacionais e atuou como coordenadora de cursos técnicos, coordenadora pedagógica e orientação educacional, e ocupa o cargo de diretora na Escola Técnica há 4 anos. E a sua área de pesquisa é a implementação de políticas educacionais e desigualdades. Tarsila, é um prazer recebê-la. Muito obrigada pela sua participação e pela sua parceria. Fica à vontade. Obrigada, Jéssica. Bom dia a todos. Agradeço imensamente o convite para participar desse evento e espero que possa contribuir e agregar a vocês e que seja uma manhã agradável. Peço licença aqui para compartilhar minha apresentação para que nós possamos começar. Tudo certinho, Jéssica? Você está vendo minha apresentação? Tudo certinho. Então, vamos lá. Vendo a fala da professora Rita, percebi que anteriormente foi falado sobre inclusão, e é uma das linhas de pesquisa, uma das linhas que vão ser tratadas no Congresso. Então, para que eu possa incluir todos os presentes, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, de pele escura, pele retinta, tenho os cabelos curtos, uso óculos, estou com um brinco pequenininho, prateado e uma blusa com estampas. Bem-vindos, então vamos lá. Eu fui convidada para falar sobre intolerâncias. Intolerâncias quais? Intolerância religiosa, intolerância, racial e intolerância de gênero. Para falar sobre isso, sobre esses três tipos de intolerância, a primeira coisa que me vem na cabeça, né? O que é intolerância? Nós ouvimos falar, mas o que é isso? Então, intolerância é uma característica intolerante, é ser inflexível, aquele que não perdoa, aquele que não dá clemência, o intransigente, aquele que não tem compaixão, não tem compreensão. E vocês todos, como educadores, nós como educadores, porque eu me incluo, a gente sabe que o educador ele tem que ser, por si só, muito tolerante. A tolerância faz parte do nosso dia a dia. Então, como que a gente vai trabalhar e como que nós vamos quebrar alguns conceitos, sendo que a gente tem que ser um educador, alguém profissional, mas eu tenho que romper com algumas questões pessoais com o qual eu possa ser um pouco intolerante, né? Todos nós temos a intolerância a algo, mas será que essa característica pode ser levada para o meu mundo profissional, para o mundo da educação? O mundo da educação, ele permite um profissional intolerante? Pensando nisso, né, sempre vem uma conversa, alguém já viu uma charge. Você é a favor da liberdade de opinião? Claro, desde que não seja contrária à minha. Então, hoje que nós vivemos num momento tão polarizado, em que todas as discussões são tão afloradas, qualquer assunto que é tratado, as pessoas levam isso muito para o pessoal. Será que a gente está conseguindo conversar, ou ouvir, ou ter liberdade, dar liberdade à opinião do outro, se a opinião do outro for muito diferente da minha? Será que eu estou conseguindo conversar sobre política, conversar sobre religião, conversar sobre as questões tão latentes da nossa sociedade, de maneira que eu consiga entender e absorver a opinião do outro? É essa reflexão que eu queria com essa charge.
E ser intolerante? O que é ser intolerante, né? Essa palavra ficou até um pouquinho em voga, né? Tem muitas pessoas agora intolerante à lactose ou intolerante a ovo, mas o que é ser intolerante? É ser inflexível. É ser uma pessoa que não perdoa, não tolera erros, não tolera falhas, não tolera diferenças. Ser intolerante é ser rígido, é aquele que não se padece do equívoco do outro, é inflexibilidade. E quando eu falo de intolerância religiosa, eu estou sendo inflexível com as religiões. Intolerância racial, eu estou sendo inflexível com as raças. Intolerância de gênero, eu estou inflexível em relação aos demais gêneros. E é sobre isso que a gente vai começar a falar um pouquinho hoje. Lógico que são temas, abrangentes, são discussões grandes e que nós não vamos conseguir fazer em 40 minutos, mas eu vou aí sim iniciar essas discussões e dar um gostinho de quero mais para que vocês fiquem com muita vontade de participar da live, de participar do congresso que vai ser em setembro. Falando sobre intolerância, também identifiquei essa charge que diz assim: eu acho que a sociedade está cada vez mais intolerante. Pronto, começou o mimimi. Só um idiota para esse tipo de opinião. Quando fala a palavra mimimi, né, a gente vai discutir isso. O que que é esse mimimi? Quando alguém vem impor uma opinião muito contrária, é mimimi. Ou seja, não quero ouvir, né? É idiota, é intolerante, eu não quero saber. Quando a opinião do outro não é igual à minha, é mimimi, não vale a pena nem ouvir. E aí ele diz assim: cala essa boca, babaca. Aliás, não achei graça nenhuma dessa charge. Eu não disse que ela anda intolerante? Então, a sociedade, toda vez que a gente propõe uma discussão, a sociedade se mostra intolerante. Mas quem é a sociedade? Somos nós. Nós fazemos a parte dessa sociedade, nós compomos essa sociedade, e muitas vezes a gente acha que a opinião do outro é um mimimi, ou que a pessoa que tem essa opinião é uma pessoa idiota. Manda essa pessoa calar a boca, olha, seu babaca, xinga. Fala que não gostou. Por quê? Porque você está sendo inflexível. Ser intolerante é ser inflexível, né? E aí eu coloquei, toda vez que a gente vai discutir numa formação de professor, numa sala de aula, com alunos, com familiares, e as pessoas falam, ai, nossa, agora tudo é mimimi. Ai, agora tudo é problema. Quantas vezes aí você, como educador, não pensa, ai, meu Deus, agora tudo, todos esses alunos têm. Eles têm TDAH, eles têm depressão, eles têm. E a gente começa, como educador, a listar isso. E a gente fala, ai, no meu tempo não era assim. Ah, no meu tempo não era assim, agora é um mimimi danado, qualquer coisa que eu falo tá errado. Ai, se eu falo assim. E aí, o que que eu tenho para dizer, né? Primeiro que o mundo mudou. E que bom que o mundo mudou. Que bom que as coisas mudaram, que bom que as coisas evoluíram, que bom que algumas dores que não eram faladas agora são, que bom que algumas questões que não eram discutidas agora são. E nós que estamos na sociedade, como educadores principalmente, a gente tem que mudar e evoluir com essa sociedade. Ah, Tarsila, mas eu não concordo com tudo. Ninguém é obrigado a concordar com tudo. Eu também não concordo com tudo. E eu acho que ninguém concorda com tudo, mas nós temos que respeitar, entender, compreender e respeitar. Talvez aquilo não vem de encontro com a sua questão pessoal, com aquilo que você entende, mas isso vem de encontro com o caminho que a sociedade está indo, o caminho que nós estamos seguindo, os jovens que nós estamos atendendo, e é para eles que nós trabalhamos. Então eu peguei dois exemplos que dizem assim: mimimi, expressão muito utilizada por quem não tem empatia nem argumentos. Por que que eu falo que isso é mimimi? Porque eu desconheço daquele assunto, ou porque eu não quero me colocar no lugar do outro, ou porque eu não tenho argumentos para discutir aquilo que o outro está dizendo. E também peguei uma outra imagem que diz mimimi é a dor de que não dói na gente. Então é muito fácil eu falar assim: isso que esse aluno está falando, é mimimi. Mas será que aquilo me atingiu de alguma maneira? Será que aquilo me aflige de alguma maneira? Como que eu tenho que me colocar no lugar do outro? Essa é a grande questão. E aí, eu queria que vocês ficassem com a seguinte frase: cuidado não é mimimi, não. Cuidado é zelo, é carinho, é atenção, é olhar. Não é, eu vou ouvir e vou dar mimimi, não. Cuidado não é mimimi.
Então, a gente vai tratar as intolerâncias aqui, a gente vai tentar conhecer um pouco mais sobre a questão religiosa no Brasil, um pouco mais sobre a questão racial no Brasil, um pouco mais sobre a questão, de gênero, para que a gente trate isso como um cuidado e não como um mimimi. Tudo bem? Bom, a primeira coisa que eu acredito que nós temos que ter empatia, e isso vai além da questão educador. Nós somos pessoas, nós somos cidadãos, estamos numa sociedade e a gente precisa ser empático. O que é ser empático? É a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar como essa pessoa pensaria, como ela agiria, e aí eu incluo como ela gostaria de ser tratada. Então, ter empatia, ter aptidão para identificar o que a pessoa está sentindo, como que ele sente, como que ele deseja, como que ele aprende. E eu acho que a característica número um de um educador é ter empatia. Vou abrir um parênteses para dar um exemplo. Eu tenho, como a Jéssica disse, tenho esse tempo de educação, estou há 17 anos na área da educação, e há 4 anos, mais ou menos, me tornei diretora da ETEC, Itaquera 2, onde eu atuo. Quando eu me tornei diretora, eu me assustei também, né, com esse novo desafio, é um outro posto, mesmo já tendo sido orientadora educacional, coordenadora pedagógica, enfim, ter passado por outros cargos. E eu me lembro de ter perguntado para um tio meu, que foi diretor de escola há muitos anos, de escola de estado, escolas muito boas, e que já era aposentado, e perguntei, tio, o que que eu preciso ser para ser uma boa diretora? O que mais eu preciso aprender? O que eu preciso saber? E eu lembro que ele respondeu para mim assim: "Você precisa ter boa vontade. Você precisa ter boa vontade para ouvir os outros, boa vontade para atender os alunos, arregaçar as mangas e trabalhar. Só isso". E eu acho que é o que ele queria dizer. Eu precisava ter empatia, eu precisava saber e entender que a gente não precisa ter todos os conhecimentos técnicos de tudo para ser um profissional. Então, eu quero propor aqui para vocês, né, o que é o que eu gostaria que vocês hoje pensassem como ser um educador. Então, como ser um educador para em épocas de intolerância, levando em consideração as questões tão sensíveis à nossa sociedade, além de ensinar, é saber viver, é saber conviver, é respeitar as diferenças do outro e aprender com esse outro. É um compromisso consigo mesmo e com o mundo. Quantos de nós não aprendemos com os nossos alunos, com os nossos jovens? Quantas coisas a gente aprende diariamente com eles, e o quanto de novidade, de frescor traz para a nossa vida. Então, eu gostaria, de dizer que um bom educador, nessa época de social tão diversa, tão latente, com tantas tensões, ele tem que ter empatia, ele tem que ter paciência, ele tem que ter comprometimento, interesse por causas sociais e, mais importante, ele tem que estar atualizado. Por que eu coloquei essa palavra atualizado? Eu, como diretora, muitas vezes também sou questionada pelos meus professores: "Nossa, Tárcia, é muito difícil. Olha que eu aprendo que a orientação sexual muda o nome. Qual é a diferença de cis e trans? Qual é a diferença? Meu Deus, são muitas informações. Como que a gente consegue?" Ninguém é detentor de todos os saberes, mas a gente precisa estar em constante aprendizado e atualizado. O mundo está indo muito rápido. As coisas estão acontecendo em uma velocidade muito grande. Então, nós, como educadores, nós temos obrigação de nos manter estudando, de nos manter atualizado, para que a gente possa melhor servir esses jovens que estão aí nas nossas mãos, né. Então, esse convite de hoje, nesse tempo que eu tenho para falar para vocês, eu vou pedir primeiro, eu convido todos vocês a despir-se de preconceitos. Preconceitos que eu falo são pré-julgamentos sobre as coisas. Tira de você, pelo menos nesses 40 minutos, aquilo que você entende como certo, como religião certa, como raça correta, bonita, como gênero correto. Sai disso. Fica aberto a essas novidades que eu vou trazer, aberto às novidades do mundo. Eu não estou aqui querendo mudar os seus pensamentos e convicções pessoais, mas eu quero trazer informação,
argumento, propor uma reflexão para que melhore o seu repertório e aí a gente consiga melhorar suas relações de trabalho, você consiga compreender melhor os jovens a que você atende, com que você trabalha, tá bom? Diminuir o preconceito auxilia a melhorar a prática. Quando eu olhar para esse jovem com um olhar sem preconceito, sem julgamentos anteriores, você é o adulto da relação. Você vai conseguir melhorar o seu dia a dia, ele vai ficar menos tenso, você vai se dar melhor com esse aluno, vai ser mais agradável. E eu achei essa fala que diz assim: quando você assume que já sabe de tudo, o preconceito se torna parte da sua prática. Será que você já sabe de tudo? Será que nós já sabemos de tudo? Ah, será que eu não tenho nada a agregar e a contribuir e aprender? Vamos lá, né? Primeiro, quem são esses jovens que nós estamos atendendo? Quem é essa geração? Nós estamos na geração alfa, gente. Eles nasceram ali em 2010, 2020, até 2025. Muitos de vocês estão atendendo meninos aí de 14 anos, 13. E logo eles serão muitas pessoas. Eles nasceram junto com o Instagram, eles nasceram junto com o iPad, eles aprendem com o tablet, eles são nativos digitais. A concepção de mundo deles é diferente. Eles esperam que esse mundo seja adaptado às necessidades deles, aos interesses deles. Eles recebem muitas informações diariamente. E para lidar com todo esse tipo de informação, eles precisam filtrar, porque vocês sabem, isso já com certeza vocês já discutiram e já perceberam, que esses meninos eles têm muitas informações, mas eles não sabem lidar com todas essas informações. E aí entra o nosso papel, onde entra o educador? Auxiliar, apoiar, dar estrutura para que esse aluno, para que esse jovem consiga lidar com essa gama de informações desse novo mundo que nós estamos. Então, eles têm muitas habilidades, eles têm pensamento crítico, eles não perdem muito tempo com informações com que eles não gostem. Então, vocês percebem que esses jovens, quando eles gostam de um assunto, eles assistem, leem e sabem muito sobre aquele assunto. Eles são focados naquilo de interesse. Mas a nossa obrigação é mostrar para eles um mundo maior, mostrar um pensamento crítico, mostrar como fazer uso de todas essas informações. Eu vou colocar um videozinho rapidinho que fala um pouquinho sobre a diferença das gerações e para que a gente possa entender um pouquinho esses jovens que nós atendemos, tá bom? Baby Boomers, Geração Y ou Millennials, Geração Z e agora a Geração Alpha, também conhecida como iGeneration. Nossa, parece que gostamos de classificar as pessoas, não é? Nascidas de 2010 a 2025, a iGeneration logo será uma multidão de 2 bilhões de pessoas. O que as torna diferentes? Elas crescem com as vozes da Siri e da Alexa, e o assistente do Google as ajuda em casa. Muitas delas nasceram no mesmo ano que o iPad e o Instagram. 90% das crianças dessa geração aprendem a manusear um tablet aos 2 anos de idade. Muitas delas também ganham seu primeiro aparelho próprio entre os 13 e os 4 anos de idade. Uma abordagem individual é tudo para os alfas. Eles estão acostumados a algoritmos inteligentes que criam listas de reprodução de desenhos animados e escolhem músicas com base em preferências pessoais. Os iGen classificam as notícias que vêm em suas linhas do tempo digitais e eles esperam que o mundo seja adaptado às suas necessidades e interesses. Essa geração cria novos tipos de conteúdo. Eles desembalam brinquedos, jogam jogos de computador no formato Vamos Jogar e fazem suas próprias narrações de seus jogos favoritos. Os alfas filmam suas ideias de faça você mesmo, brincadeiras, transmissões ao vivo e seriados. E todos esses vídeos têm 3 vezes mais visualizações do que aqueles criados por videoblogueiros adultos. Que tal Baby Shark? Os alfas consomem toneladas de informações todos os dias. Para lidar com esse fluxo, seus cérebros precisam filtrá-las. A nova geração leva apenas alguns segundos para decidir se vale a pena prestar atenção a um conteúdo. Eles têm ótimas habilidades de pensamento crítico e não perdem tempo com coisas menos importantes. A fronteira entre o mundo real e o mundo online é realmente vaga para os iGeneration. Eles veem seus perfis digitais como uma extensão da realidade. 1 em cada 8 filhos faz videoblogs sobre sua vida cotidiana.
Eles estão acostumados a compartilhar tudo não apenas com seus amigos e familiares, mas também com o resto do mundo. E eles esperam que esse mundo seja o mesmo que eles veem na telinha. A educação online dará aos alfas a maior parte do conhecimento que eles precisam, e muitos deles não terão que pagar pela faculdade. A inteligência artificial provavelmente substituirá muitos empregos. A nova geração terá que adivinhar quais habilidades permanecerão tendo demanda e desenvolvê-las. Uma grande parte dos iGen será freelancer. Eles nunca trabalharão para apenas um empregador. Os pais dos alfas são os millennials. Isso é quase sinônimo de instabilidade. É por isso que a nova geração está acostumada a mudanças constantes, com seus pais mudando de carreira e lutando com problemas financeiros. Tudo isso torna os alfas mais flexíveis. Eles também se adaptam a todos os tipos de mudanças muito mais facilmente do que os demais. Eles são os melhores amigos dos pais e passam mais tempo junto com eles do que outras gerações. Alfas com experiência em tecnologia podem dar aos pais algumas dicas digitais. Eles geralmente compartilham os mesmos interesses, criam videoblogs em comum e jogam jogos online juntos. O processo de criação também se tornou diferente. As tradições de consumo de mídia familiar se tornaram um grande negócio. Os alfas viverão mais. Muitos deles provavelmente comemorarão seu 100º aniversário. Primeiro, eles têm o exemplo de seus pais que tentam comer saudavelmente e se exercitar. Segundo, já existe um enorme progresso na medicina. A inteligência artificial também ajuda. Crianças alfa têm rastreadores digitais de saúde desde o seu primeiro dia. No futuro, haverá ainda mais inteligência artificial envolvida em todo o processo. É por isso que diagnósticos e tratamentos se tornarão mais precisos e eficientes. A geração alfa pode comprar online, ir a lugares em carros autônomos e permitir que aplicativos móveis e inteligência artificial cuidem de outras coisas. Isso significa que eles terão mais tempo livre do que as gerações anteriores para fazer algo que realmente gostam. Por exemplo, cuidar bem do seu bem-estar mental, adquirir novas habilidades ou desenvolver sua criatividade. Fazer a maioria das coisas online economiza muito tempo para os iGen, mas pode prejudicar suas habilidades pessoais. Os alfas estão conectados digitalmente e a apenas um clique do resto do mundo, mas eles têm menos contato humano do que outras gerações. Não é de se admirar que às vezes sejam chamados de Generation Glass, geração de vidro em português, ou Screenagers, algo como adolescentes das telas, pois há sempre algum tipo de tela de vidro entre eles e o mundo real. Transparência é uma das principais características do universo deles. Os alfas sempre podem dizer se alguém não está sendo sincero em seu espaço digital. Eles aprendem isso na escola. Hoje em dia, existem lições especiais sobre como distinguir fatos de mentiras, e quem tenta alimentá-los com uma mentira perde sua confiança. A geração alfa tem altos padrões morais e se sente mais responsável pelo futuro da Terra. Eles são ensinados a serem ecológicos quando ainda são crianças, assistindo aos seus pais e personagens de desenhos animados favoritos reciclarem. Consumo consciente significa muito para os iGeneration. Eles também esperam que outras pessoas apoiem essas ideias e as promovam em seus videoblogs. Os Screenagers terão que trabalhar no desenvolvimento da sua inteligência emocional. Em breve, será a única coisa em que as pessoas poderão ser superiores aos robôs. Inteligência emocional inclui a capacidade de entender as emoções das outras pessoas. Algumas empresas, incluindo a de Elon Musk, já testam a IA de possíveis candidatos através de jogos online. Uma das tarefas é adivinhar que emoção a pessoa na foto está sentindo. Mais alfas iniciarão seus próprios negócios do que qualquer outra geração. Eles possuem todos os recursos necessários para isso, incluindo acesso a todos os tipos de informações e pessoas via internet e redes sociais. Muitos alfas tentam empreender cedo e fracassam, mas eles aprenderão com seus erros e provavelmente terão sucesso no futuro. Os alfas gostam de relaxar criando e assistindo a conteúdos que outras gerações acham sem sentido. Plataformas como o TikTok cresceram enormemente nos últimos anos. Elas permitem que as crianças da iGeneration se expressem criativamente, usando vários efeitos especiais e ferramentas simples de edição. Os alfas são tomadores de decisão e poderosos influenciadores. Seus pais já começaram a escolher suas compras de tecnologia com base nas necessidades dos seus filhos, e isso é apenas o começo. À medida que crescem, os iGen impulsionarão o progresso. Eles se concentrarão na construção de um mundo sem fronteiras ou formalidades, mais flexível e socialmente responsável do que hoje.
Se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda. Vamos lá. Falando um pouco, por que que eu quis passar esse vídeo? Para que a gente entenda e para que a gente reflita junto quem são esses jovens que nós estamos atendendo. Então, eles são diversos, eles têm muitas informações, eles têm muito conhecimento, têm um mundo tecnológico imenso à sua volta. Então, esse jovem é o jovem que a gente tem que lidar e tem que aprender a lidar com ele. Então, a gente precisa desconstruir para construir. Então, qual é a proposta? Entender primeiro a multiculturalidade do nosso país. O nosso país é diverso, os nossos jovens são diversos. Se a gente olhar para uma sala de aula, a gente vai ver diferentes tons de pele, tipo de cabelo, formato de nariz, religiões diferentes, orientações sexuais diferentes, gêneros diferentes. Então, a gente está num mundo, num país multicultural, onde essas questões estão latentes. É essa a nossa sala de aula. A nossa sala de aula, às vezes o aluno, ele não fala a sua religião por constrangimento. Às vezes ele não fala a sua orientação sexual, a sua identidade de gênero por constrangimento. Às vezes a família dele é uma família que a gente pode dizer constituída por duas pessoas do mesmo gênero sexual. Então, a nossa sociedade, e isso tem que ser entendido pelo educador, e o educador tem que se comportar de tal maneira que os seus preconceitos fiquem até a porta da sala de aula. Entrou na escola, isso não pode ser transcrito, isso não pode ser transmitido de maneira nenhuma para esses jovens que nós estamos educando, não é isso? Então, a intolerância, ela está sempre baseada num preconceito, ela está sempre ligada a uma discriminação. Então, a gente tem diferentes formas de intolerâncias discriminatórias. A gente tem racismo, que é a intolerância racial, sexismo, que é de sexo, né, gênero masculino ou feminino, antissemitismo, que é uma prática contra as pessoas de religião judaica, homofobia, que é a intolerância contra os homossexuais, heterossexismo, que é uma intolerância contra, né, onde valoriza-se somente o heterossexual, etarismo, discriminação por idade, intolerâncias religiosas, políticas infinitas aí. A gente poderia falar machismo, a gente poderia falar tantos ismos que estão presentes. Vamos começar pela intolerância religiosa. Como que a gente define isso? O que que é intolerância religiosa? A intolerância, primeiro, gente, a religião é uma ideologia onde cada um se apega naquela que ela acredita que faça bem a ela. A religião é algo completamente pessoal. Existem pessoas que se dão bem na religião católica, outras na religião da Umbanda, outros são testemunha de Jeová, outros são evangélicos, espíritas, enfim. Me perdoe até se eu falar alguma palavra ofensiva ou errada colocada a religião de alguma pessoa. Como eu disse, não sou detentora de todos os saberes. Mas o que é ser intolerante religioso, né? É a gente discriminar, a gente ofender, a gente desrespeitar a crença e a prática do outro. Porque é a gente acreditar que só a nossa religião é a certa, que aquilo que a gente prega é o correto. E isso gera preconceito, gera malefícios para a sociedade. E isso acontece quando a gente não conhece uma religião ou quando a gente não conhece a crença do outro. É lógico que é muito difícil. Ninguém aqui vai conseguir entender, se é um especialista em todas as religiões, para poder sim respeitá-la. Então, o que a gente sempre fala é: o nosso país é um país laico. O que é ser laico? É um país que não está ligado a nenhuma religião, é um país que permite o culto, diversos cultos religiosos, e que isso faz com que o nosso país respeite a diversidade cultural que nos compõe. Essa multiculturalidade, essa diversidade, faz também com que nós tenhamos muitas práticas religiosas diferentes. Isso é fruto da nossa história, né? Como nós somos colonizados, a migração de muitos povos que vieram para o Brasil. Cada povo trouxe seu valor, sua crença, e aí traz junto o seu valor, sua crença, traz sua religião,
traz sua cultura. E esse é o bonito do nosso país. Então, tem aí um mito que diz que o nosso país é um país tolerante, né? Que o nosso país é um país que recebe todo mundo bem. Nossa, no Brasil todo mundo é tratado igual. Isso é um mito. Se a gente for pensar cientificamente, de fato isso acontece. Você consegue perceber ou conhece pessoas, ou alunos, ou jovens, enfim, que escondem a sua religião no trabalho? Você, por algum momento, já pensou, omitiu a sua religião com medo de sofrer algum tipo de retaliação em algum lugar? Você talvez já escondeu a sua religião para um parente, para um possível namorado ou namorada, para alguém que você estava conhecendo, com medo de sofrer uma intolerância? Como é a sala de aula, né? Então, falando sobre o que significa essa intolerância religiosa, é a dificuldade de aceitar essas diferentes ideias, essas diferentes posições, essas crenças. Dentro desse sentido religioso, ela se expressa por meio de pessoas ou instituições, perdão, que disseminam as outras apenas por uma religião diferente à sua. Existe um mito da religião certa, né? Quais são as religiões certas? Quais são as religiões aceitas? E por que tem algumas religiões que são julgadas ou subjugadas, incorretas, não desejáveis? Ah, isso você vai, mas não conta para ninguém, viu? As pessoas não podem saber que você vai nesse lugar. Como começou isso no mundo? Hoje, né, nós aí estamos infelizmente acompanhando guerras que há anos, há milhares de anos, em torno de um local onde as pessoas não conseguem se respeitar. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos no cenário mundial, na história, a gente fala da época do Império Romano, né, onde algumas pessoas eram perseguidas em virtude da sua religião. Outro fato que não dá para a gente deixar de falar na Segunda Guerra Mundial, os judeus, né, com o antissemitismo também era uma prática de intolerância racial. O regime nazista na Alemanha, ele tinha uma ideia de supremacia racial e religiosa também. E aí ele tenta exterminar todos os praticantes do judaísmo. Isso é o Holocausto, que vocês conhecem. E aí eu quero citar também a intolerância religiosa no Oriente Médio, que é assim um destaque no assunto. A gente ouviu falar disso a vida inteira. E ali é o local do berço das principais religiões do mundo. Tem o cristianismo, islamismo, judaísmo, e é uma região que está marcada por muitos conflitos políticos, religiosos, sociais, porque as pessoas são intolerantes, elas não toleram a religião do outro, elas acreditam que só a sua fé está correta. Todas essas guerras poderiam ter sido evitadas, né? Se as pessoas tivessem abertas a diminuir esses preconceitos que eu falei, se as pessoas estivessem empáticas. E como que isso acontece no Brasil? Aqui no Brasil, a gente nunca teve um confronto tão grande quanto esses que eu citei em outros países, né? O nosso país, pela lei, é laico, ou seja, ele é livre de interferência da religião. Nós não somos um país ligado à religião. Por quê? Porque a nossa colonização e a nossa história fez com que nós tivéssemos diversas religiões. Então, quando os portugueses chegaram ao Brasil, os indígenas já estavam aqui e com certeza já praticavam rituais religiosos locais, daqui. Os portugueses, quando chegaram, trouxeram a influência católica, portuguesas, né? Os escravos, os negros que foram escravizados, melhor dizendo, também trouxeram as religiões que eles cultuavam nos seus países de origem. Isso fez com que a gente tivesse aqui no Brasil um berço, um início de diversidade religiosa que historicamente, com a chegada de vários migrantes de diversos países, trouxeram junto com eles a sua cultura, suas crenças, seus valores, e isso trouxe ainda mais outras religiões ao nosso país. Então, aí a gente tem uma infinidade de religiões e de práticas religiosas diversas, e isso reflete na nossa sala de aula. Eu coloquei aqui
Quando a gente continuar conversando, e que eu vou falar de intolerância racial, vocês vão perceber que a intolerância racial, o racismo, ele permeia, ele faz uma interseccionalidade com a questão religiosa. Então, se nós analisarmos hoje o nosso país, as religiões de matriz africana são as religiões que sofrem mais intolerância religiosa, como as religiões como a Umbanda e o Candomblé. E isso vem do racismo, da intolerância racial, que traz também a intolerância religiosa. Pensando no contexto atual, os alunos, os jovens que frequentam essas religiões são os que sofrem mais bullying, mais ataque, mais perseguição, mais piadas dentro das escolas, e isso deve ser combatido. Mas a gente tem um número muito grande de crianças e de jovens nessas religiões. Essas informações que eu estou falando para vocês, gente, são informações científicas, né? Devido ao tempo aí que é escasso, não consigo entrar em tanto detalhe, mas aí ao longo do tempo das lives do congresso a gente vai conseguir falar mais disso. Mas isso é muito importante, essa reflexão, para que melhore o dia a dia. E o que eu acho que algo que é pior que isso traz é a impossibilidade desse jovem se expressar verdadeiramente quem ele é por medo de não ser respeitado ou de sofrer algum tipo de represália. Como que eu faço para combater a intolerância religiosa, Tarsila? O que que você acha que eu, como educador, ou que nós, como sociedade, podemos fazer? Primeiro, defender os direitos individuais. Então, uma das motivações da intolerância é a falta do direito individual da pessoa ser respeitado. Todos nós somos livres, o nosso país é laico. A pessoa tem liberdade para frequentar a religião que ela quiser, que ela quer professar, que ela se sente bem. Então, a primeira coisa eu tenho que respeitar e defender o direito dessas pessoas. Segundo, eu acho que a gente precisa ter acesso à informação. A informação, ela é uma ferramenta de conscientização. Então, se eu tenho uma dúvida, eu mesma sou uma pessoa que tenho amigos de religiões diversas. E para que eu não ofenda essa pessoa, para que eu não fale de uma maneira que essa pessoa possa ficar magoada, eu sempre pergunto: olha, eu posso falar assim com você? A sua religião, ela permite que você comemore a Páscoa? Vou te ofender se eu te dou um ovo de Páscoa? Posso falar assim? De maneira educada, respeitosa, perguntando. Eu não tenho a obrigação de conhecer todas as religiões, mas eu tenho a obrigação de me informar, de ser educada, de respeitar a religião do outro e até onde o outro permite. Por exemplo, veja um aluno, uma pessoa de uma religião de matriz africana com uma conta ou com um lenço na cabeça. Posso colocar a mão? Por que você usa isso? Se eu quiser saber e se a pessoa quiser responder, mas essa informação ela é aberta. Hoje a gente tem internet com informações diversas. Se eu quiser saber eu posso saber de tudo pela internet, mas eu também posso perguntar e respeitar essa pessoa. Tudo bem? Eu separei 2 vídeos, mas esse eu não vou passar para não extrapolar o tempo, É eu queria crescente o número de quero passar ataques o com outro, tudo bem? Esse daqui, eu quero dizer que a instituição me deixou muito à vontade para falar sobre intolerância religiosa, e eu queria focar na escola, né? A intolerância religiosa na escola, a intolerância racial na escola, a intolerância de gênero na escola. Então, eu vou passar esse videozinho rapidinho, tá bom? O Jornal Futura está de volta no seu canal Futura. Mesmo vivendo em um estado laico, muitos fiéis, em especial de religiões de matriz africana, sofrem com preconceito dentro da sala de aula. No Brasil, segundo o censo de 2010, mais de 600 mil pessoas falaram que seguem a Umbanda e o Candomblé. A equipe da TV Caatinga, lá de Petrolina, Pernambuco, vai lhe mostrar a história de uma menina que sofreu discriminação religiosa dentro do espaço escolar. Vamos ver. O Candomblé é uma religião que, como qualquer outra religião, essa religião é um estilo de vida que qualquer pessoa ou
qualquer tipo de pessoa pode escolher segui-la. Não é uma religião que todo mundo fala que é do diabo, não, porque se Deus aceitou aqui na Terra, é de Deus. Essa voz é de Jennifer, de 13 anos e filha de santo. Ela tem 5 irmãos, todos frequentam o candomblé e têm um problema em comum: o medo de assumir a religião. Mesmo à vontade com os rituais, nenhum deles aceitou falar com a nossa equipe. O motivo? As crianças temem que os colegas da escola saibam que elas pertencem ao candomblé e passem a ser alvo de preconceito como a irmã foi. Eu sofri muito bullying na escola. Quando eu cortei o cabelo, eu tinha que ir com chapéu, porque eu tinha medo do que as pessoas iam falar sobre ao meu respeito. Aí, uma vez, eu perdi o chapéu e aí eu tive que ir para a escola sem o chapéu. E quando eu cheguei lá, as pessoas começaram a falar: eita, aquela menina cortou o cabelo, vamos perguntar por quê. Aí a menina veio me perguntar por que eu cortei o cabelo. Eu falei que era do candomblé. Desde esse dia, eu comecei a sofrer bullying. A mãe de Jennifer também é do candomblé desde criança. Ela entende o que os filhos vivenciam na escola e sabe o que as crianças têm que fazer. Fala assim para eles que, na verdade, a gente não tem que esconder que nós somos, que na verdade nós somos sim da religião e a gente tem que vestir realmente a camisa do candomblé. E falo para eles que é para ele respeitar todo mundo, assim, porque cada um tem que respeitar a opinião de cada um, entendeu? E a gente procura respeitar o espaço de cada um e a gente gosta, eu gostaria também que as pessoas respeitassem o espaço dele. Já Alexandra e Elson são pais de 5 filhos. A mais nova, Valentina, de apenas 7 meses, já frequenta as reuniões. Para o pai da pequena, não é só em casa que os filhos devem aprender a lidar com preconceito. Hoje em dia nas escolas eu acho muito errôneo os professores no ensino religioso procuram empregar a doutrina ao qual eles estudam. Que eles fazem parte, se é evangélico, eles não é evangélico, se é católico, é católico. Eles deixam de falar sobre outras, candomblé, Hare Krishna, budismo, hinduísmo e muçulmanos e assim sucessivamente. Dados da Relatoria Nacional para o Direito Humano à Educação comprovam que as religiões africanas são o principal alvo de intolerância religiosa e as situações mais graves estão nas escolas públicas brasileiras. A pesquisa constatou também que o preconceito se manifesta em casos de violência física, humilhação e isolamento social de estudantes. É o caso de alguns meninos e meninas que frequentam Gente, esse... eu vou parar. Porque senão vou passar muito do tempo, mas eu vou disponibilizar a apresentação e os vídeos para que vocês possam assistir. O primeiro vídeo fala sobre intolerância religiosa no geral, e esse que a gente estava vendo fala especificamente das religiões de matriz africana. Por que que eu parei, né? Há uma interseccionalidade, que eu vou tentar, se der tempo, explicar lá no fim. Interseccionalidade é quando os assuntos se cruzam. Os assuntos raciais, gênero e religioso, eles se fundem. Por quê? Na concepção do mundo, historicamente, ela foi pensada para o homem, gênero, homem, raça branca, certo? De religião, na maioria católica. Então, se a gente pensar o Brasil, esse tema, essa configuração, a gente chama de universalismo. O mundo foi pensado para o homem branco, hétero. Homem branco, hétero. Todas as pessoas que não atendem, todas as outras pessoas que não estão nessa classificação, o mundo não foi pensado para elas. O mundo foi pensado só para essas pessoas. Então, quando a gente fala, nós falamos no gênero masculino, né? Quando a gente fala, olha, nós estamos aqui com muitas pessoas, todos engloba homens, mulheres, não é isso? Então, nós falamos no gênero masculino, o mundo foi pensado para o homem. O mundo foi pensado pelos homens brancos. Então, a raça branca entende-se, defende-se uma superioridade. Então, o homem branco, ele é o centro do mundo. Tudo que gira e todas as outras relações que permeiam, que são diferentes, nem sempre são toleradas, nem sempre são respeitadas. As mulheres, as pessoas que não são heterossexuais, as pessoas que têm religiões de matriz africana ou de religiões menos aceitas socialmente, culturalmente, religiões subjugadas, e isso se cruza.
Então, quando eu tenho um aluno, trazendo para a nossa realidade, na nossa sala de aula eu tenho um aluno que, por exemplo, é negro, homossexual e praticante de uma religião de matriz africana. Ele pertence a várias minorias. Ele é aquilo que a sociedade entende como diferente, sendo que ele não é o diferente, ele é um indivíduo. Já que a gente é um país multicultural, onde está escrito que todos nós temos que ser iguais? Mas é aí que gera a intolerância. Se o mundo ele é pensado baseado num único perfil, todos aqueles que não atendem a esse perfil não fazem parte desse mundo e não são totalmente respeitados. Fazendo um pouquinho um cruzamento com a questão racial, se eu tivesse a oportunidade de ter conhecido alguém, né, e às vezes aquela brincadeira, ai, se você pudesse falar 5 minutos com alguém, eu falaria com Nelson Mandela, pela pessoa, pela história, por tudo que ele fez, eu o admiro de verdade. E tem uma frase clássica dele que é essa: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. E é o que a gente está fazendo aqui. Eu acho que esse é o papel do educador, ensinar a amar, ensinar a respeitar, né? E não ensinar a odiar. Sobre a questão racial, o que é o racismo, Tarcísio? O racismo é essa categorização das pessoas por raça. E antes que alguém fale, ah, não, Tarsila, para, ó, mimimi, lá vem mimimi. A minha família tem de tudo, meu pai é preto, minha mãe é branca, meu tio era mais claro, aí eu tenho um nariz assim, e não tem nada disso, todo mundo é igual, vocês ficam com essa conversa, que isso é separatista. Vou falar cientificamente. Quem criou o racismo não foram as pessoas pretas, quem criou o racismo foram as pessoas brancas. Historicamente, o conceito de raça ele pode ser explicado de diversas maneiras, mas a grosso modo e muito por cima, né, quando a gente estiver no congresso que a gente falar só sobre a questão racial, aí sim a gente vai se aprofundar um pouquinho. O racismo tem várias explicações. Explicação científica, onde num dado momento da história começou a se pesquisar a genética e alguns cientistas defendiam a superioridade da raça branca ou tentavam explicar com a ciência a uma superioridade de uma raça em relação à outra. Nós temos também outras explicações históricas de o diferente, o olhar para o outro. Os indígenas já estavam aqui no Brasil quando os portugueses chegaram. E por que que o olhar do português, do branco, é o certo em relação ao indígena que já estava aqui presente? Os negros já estavam na África quando as pessoas brancas chegaram até a África e tiveram também um olhar para o outro. Então, outra explicação da teoria do racismo é o olhar para o outro, o olhar para o diferente, e a gente classificar aquilo que é diferente como errado. E essa classificação ser baseada no universal, que o universal nós entendemos como homem, branco, heterossexual. E uma outra explicação que pode ser dada, explicação social, explicação histórica da composição do mundo, como o mundo foi colonizado, como que ele foi feito, como que ele foi pensado ou foi acontecendo. O que eu posso dizer para vocês que o racismo é uma construção social ideológica, onde entende-se a superioridade de uma raça em relação à outra. E essa raça em relação à pele, tá? Cor de pele. Porque tem sempre uma diferenciação de judeus, islâmicos, negros, brancos. Por quê? Porque as pessoas, por uma questão social, eles fazem uma construção de superioridade de uma raça em relação à outra. Isso é o racismo, que pode ser explicado por diversas teorias que eu falei aqui em 5 minutos, em 5 segundos, né? Mas que a gente vai discutir aí com mais calma. E no Brasil, né? Ou seja, vamos falar uma definição. Racismo é o preconceito ou discriminação direcionado a alguém tendo em conta sua origem racial. Geralmente se refere à ideologia e da ideia de que tem uma raça melhor do que a outra. E esse sistema, ele defende a existência de uma raça considerada superior e que, em razão disso, ele domina as outras, especificamente falando das pessoas brancas em relação às pessoas não brancas.
Então, tudo que está pensado, falado, gira em torno disso. E no Brasil, como se deu esse contexto histórico? Como funciona o racismo no Brasil? Qual o mito que a gente tem? Então, uma coisa tem que ser tirada da cabeça. Tem o mito da democracia racial. Ah, que no Brasil todo mundo é igual, todo mundo é tratado bem, não é isso. Ah, nosso problema aqui é econômico. Mentira, gente. Nós temos um problema racial latente, um problema racial sério, que muitas vezes é jogado por debaixo do tapete, porque a gente pensa assim, ah, aqui foi diferente dos Estados Unidos, aqui foi diferente da África, não teve segregação. Todo mundo sempre andou junto. Mas isso faz com que nós não sejamos, isso faz com que a nossa sociedade também não seja uma sociedade racista? Será que o racismo velado, como é praticado no Brasil, também não é tão dolorido quanto o racismo que é escrachado, que é escancarado, como o que aconteceu nos Estados Unidos? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar de maneira científica para que a gente consiga combater, ter informação, ter conhecimento, me despir desses preconceitos. E o racismo no Brasil, ele está muito ligado ao fenótipo da pessoa. O que é o fenótipo? Fenótipos são as características físicas visíveis a olho nu. Nos Estados Unidos, como a gente se compara muito, bastou o seu pai, sua mãe, né, seu ascendente, ele ter sido negro, você já é considerado uma pessoa negra. Você pode ter a pele mais clara do mundo, nenhuma característica, mas se você teve um avô, um bisavô, um pai, você é considerado afrodescendente. No Brasil, em virtude da mistura de raças que aconteceu em virtude da nossa colonização, nós temos pessoas de peles diversas, de características físicas diversas. Peguei essas imagens porque são todos influenciadores digitais que se auto-identificam como negro. Então, a gente tem no Brasil uma auto-identificação como negro, que esse assunto é tratado como colorismo. Tem livros falando disso, porque nós temos peles diversas. Nós temos, a pessoa fala, eu não sei se eu falo, porque eu sou negro, eu sou preto ou eu sou pardo. Então, como define-se isso, o movimento negro, para que pudesse ser uma classificação mais correta, para que pudesse o censo identificar mais facilmente, né, e tivemos números mais precisos a respeito, fechou com que seriam classificados brancos, pardos, amarelos, indígenas e preto. O que é considerado uma pessoa parda? A pessoa parda é uma pessoa negra de pele clara. E ela tem algumas características, como traços negroides, às vezes formato do nariz, formato da boca, cabelo, né? Essa pessoa ela pode ser considerada parda, ela vai lá e se identifica como parda. Uma pessoa preta é uma pessoa de pele mais retinta, como a minha, né? Uma pessoa de pele negra mais escura. E o que é uma pessoa negra? É a soma das pessoas pretas e pardas. Então, por exemplo, essa primeira imagem desse primeiro rapaz, ele se identifica um homem negro. Ele é um homem negro, ele é um homem pardo, ou ele pode falar que ele é um homem preto de pele clara. A segunda moça, a segunda imagem de uma moça, ela também se autodefine como uma mulher negra, uma mulher preta de pele clara ou uma mulher parda, mas ela é uma mulher negra. A pessoa negra é a pessoa preta ou parda. A terceira imagem, ela se define como uma mulher preta, assim como a quarta também, como uma mulher preta ou uma mulher negra. Vocês estão entendendo? E aí sempre fica aquela dúvida. Tarsila, mas como eu falo? Ai, se eu falo assim, aquele aluno preto. Ai, aquele aluno pardo. Quando você vai se referir a uma pessoa branca, você fala aquele aluno branco? Ou você fala aquele aluno de cabelo cacheado? Ou aquele aluno de nome José, por exemplo? Quando me perguntam isso, eu sempre falo para as pessoas, se refira às pessoas pelo nome. Aquele aluno. Qual? Eu não lembro o nome dele. Aquele aluno que tem a pele escura, que tem o cabelo cacheado, ou aquele que senta na terceira carteira. A gente não precisa racializar as pessoas. E se você perceber, as pessoas racializadas são as pessoas pretas. Dificilmente a gente racializa as pessoas brancas. Então, o que eu queria explicar com esse vídeo é:
Nós somos um povo negro, negro de peles diversas, características físicas diversas, que vai desde do povo negro de pele clara ao povo negro de pele escura. O povo negro de pele clara pode se autodefinir pardo, e a pessoa negra de pele escura pode se autodefinir preta. Tudo bem? Bom, a nossa população, ela foi não que ela está crescendo a quantidade de pessoas pretas, de pessoas pardas, mas esse daqui é um gráfico do censo de 2022 que consegue explicar bem isso que eu estou dizendo. Em 1991, 51% das pessoas se autodeclaravam brancas, 5% pretas e 42% pardas. Em 2022, diminuiu a quantidade de pessoas autodeclaradas brancas, né? 43%, 10% preta e 45% parda. E aí, quando fala assim, nossa, a maioria do nosso povo é negro, é a soma do povo pardo, mas do povo preto. Então, nós estamos sim num país de maioria negra. E isso precisa ser entendido, e entendido como isso reflete no nosso comportamento social e nos comportamentos intolerantes da nossa sociedade em relação a essa prática, visto que tudo que é ligado ao povo preto, às pessoas pretas, sempre é tratado como uma questão de menosprezo, de menor qualificação. Existem vários tipos de racismo, vocês aí devem ouvir de tudo: racismo estrutural, institucional, recreativo, racismo religioso, ambiental, cultural. E você fala, mas por que tem todo esse tipo de racismo? E tem muitos mais, tá? Racismo obstétrico, porque hoje as pessoas estão pesquisando e estão entendendo que algumas práticas estão sim ligadas à cor da pele, ao tratamento que a pessoa tem na sociedade é completamente ligado à tonalidade da pele dela. Uma coisa que eu quero agregar, que eu esqueci de falar, é que no Brasil o racismo está completamente ligado à tonalidade da pele. Vou voltar. Quanto mais retinta a sua pele, mais práticas, mais situações de intolerância racial você sofre. Porque quanto mais associado ao branco, quanto mais claro você for, mais perto de branco você é, menos racismo você sofre. Essa é a ordem do racismo do nosso país. Então, se você perceber os seus alunos, as pessoas que você está educando, o olhar para o aluno de pele mais retinta, ele tem sim que ser um olhar carinhoso, porque a sociedade já está maltratando ele. Ele não é considerado bonito, ele não é considerado respeitável, ele é o que vai ser mais agredido, ele é o que vai ser mais maltratado, ele é o que vai sofrer mais piada, e isso não é a Tarsila que está dizendo. Isso é comprovado cientificamente, infelizmente. Tem até espero que a gente possa falar a respeito disso no Congresso. Tem um amigo que pesquisa muito disso e até tem pesquisas relacionadas aos bebês de menos de 1 ano. Os bebês de pele mais escura são menos abraçados pelas professoras. Isso tem, se você tiver, ficar curioso, pesquisa na internet. Tem uma pesquisa que fala sobre isso, um doutorado, onde a pessoa analisa que quanto mais escura a pele do bebê, menos toque na escola, menos estímulo ele recebe. Então, gente, se um bebê com menos de 1 ano, ele já sofre o racismo e os impactos desse na vida dele, imagina um adolescente de 15, 16, que é o nosso público, né? Na escola, tem uma pesquisa recente de um instituto chamado Peregun, de 2023, que fez a seguinte pergunta: qual o local onde você sofreu mais racismo? 38% da população respondeu que foi na escola, em ambientes escolares, sejam eles escola, universidade, faculdade, curso. E aí, como a escola é um mini-mundo, vocês sabem disso, é um espaço de microvivência, todas as vivências sociais e as tensões, elas acontecem na escola. E aí a gente precisa pensar em várias situações para combater isso. Primeiro, na implementação de fato da Lei 10.639,
que é uma lei que já fez 20 anos, que trata da história e cultura afro-brasileira na escola e como isso deve ser tratado e discutido. Nós precisamos pensar, incluir isso nos projetos políticos pedagógicos das instituições a qual pertencemos. A gente precisa fazer projeto, a gente precisa envolver a comunidade, a gente precisa se documentar. Nós precisamos combater o racismo estrutural que já acontece na sociedade como um todo, dentro das nossas escolas. Entender o racismo recreativo, que são as práticas de piadas, de falas, que passam, que permeiam o ambiente escolar principalmente, e são confundidas como brincadeiras, mas são práticas racistas e que prejudicam o andamento e o desenvolvimento dessas crianças. Precisamos falar do racismo institucional, como as nossas instituições são compostas. Será que esses alunos, eles têm formadores, eles têm educadores negros? Eles têm acesso a profissionais diferentes, profissionais com cabelos diferentes, com peles diferentes, com religiões diferentes? Será que esses educadores que são parecidos com esses alunos negros, eles só estão em situação de subalternidade? Será que eles ocupam também cargos de destaque para que esse aluno perceba que ele também pode chegar lá? E aí sim a gente pensar numa educação de fato antirracista. A educação antirracista ela vai muito além da gente falar sobre racismo, falar que todos são iguais. É como a gente vai se comportar dentro dessa escola e como a nossa prática vai refletir no pensamento desses alunos, como isso vai refletir no socioemocional e como ele vai se ver, tá? Então, fica aí um gostinho de quero mais. Eu separei 2 vídeos, eu não sei aqui como eu tô de tempo, não posso mais, e vou disponibilizar para vocês um vídeo que falava sobre o racismo estrutural. Até Eu 1888 convido era vocês a assistirem depois. Um outro vídeo também bem rapidinho que fala sobre racismo recreativo e as práticas desse tipo de racismo dentro das escolas, que é o tipo de racismo que propõe, que fala sobre como brincadeiras, entendidas brincadeiras, elas perpassam isso e se tornam doloridas. E esse terceiro vídeo que fala sobre educação antirracista de fato. O que é promover isso de fato? O que o educador pode fazer no seu dia a dia para promover de fato isso? E eu digo mais, e que eu queria agregar. A educação antirracista, ela não é boa só para o aluno negro, ela é boa para todos, né? A educação antigênero, antirreligiosa, ela não é boa só para quem pertence àquele gênero ou àquela orientação sexual, ela é bom para todos. Esse aluno, esse ser que está em formação, ele vai estar mais bem preparado para encarar essa sociedade que é diversa, né? Essa sociedade não é mais só o homem branco hétero, a sociedade mudou e que bom que isso mudou. E correndo um pouquinho, mas falando sobre intolerância de gênero, desculpa, gente, a pressa, né? Infelizmente, acabei preparando um material muito grande. É um termo utilizado para designar ódio, repulsa, aversão, intolerância de maneira desproporcional e até mesmo discriminatória contra homossexuais ou contra qualquer outra expressão de gênero não entendida como heterossexual. E aí uma pergunta, eu achei essa imagem super ilustrativa, uma pergunta que sempre me fazem e que as pessoas, eu me confundo, eu confundo muito. Orientação sexual, identidade de gênero, expressão. E eu achei essa imagem tão autoexplicativa. Identidade de gênero. Ela disse a pessoa é cisgênero, transgênero e não binário. O que é identidade de gênero? É como você se reconhece. Cisgênero é quando você se identifica com o gênero que você nasceu. Eu, Tarsila, sou uma mulher cisgênero. Eu nasci com sexo biológico feminino, sou uma mulher, e sim, me identifico com o gênero pela qual eu nasci. Transgênero é quando a pessoa não se identifica com o gênero que ela nasceu. Ou seja, eu nasci com sexo biológico feminino. Vamos supor que eu não entendesse essa minha identidade de gênero e dentro da minha cabeça, do meu pensamento, do meu cérebro, eu entendesse que eu sou do gênero masculino. Eu seria uma mulher trans, ou seja, uma mulher com sexo biológico
feminino, mas com identidade de gênero masculino. Então, identidade de gênero é como você se identifica e se a sua identificação é igual ou diferente ao seu sexo biológico. Sexo biológico são as características físicas com a qual você nasceu, a qual a sua genitália, se você nasceu com características físicas masculinas ou femininas, né? Macho ou fêmea. Ainda a identidade de gênero tem o gênero não binário, quando essa pessoa não se reconhece nem como homem, nem como mulher, ou quando ela transita por esses gêneros e ela se entende. Tem horas que sou mulher, tem horas que sou homem. Identidade de gênero, diferente de sexo biológico, que também é diferente de orientação sexual. Orientação sexual é por quem você se sente atraído, sexual, física ou romanticamente. Então, eu posso ser heterossexual, quando eu me identifico, quando eu me atraio por pessoas sexualmente oposta a mim. Então, se eu me entendo como um gênero, eu sou uma mulher heterossexual, eu me sinto atraída por homens. Homossexual, quando eu me sinto atraído pelo mesmo gênero, eu sou uma mulher, sou atraída por outra mulher. Bissexual, quando eu me sinto atraída pelos dois gêneros, masculino e feminino. Assexual, quando não me sinto atraído por nenhum gênero, ou seja, não tenho atração física, sexual, romântica com ninguém. E pansexual, quando eu me sinto atraído por homossexuais, heterossexuais, bissexuais, independente da orientação sexual que a pessoa responda. E a expressão de gênero é a forma como eu me expresso para a sociedade. E isso é conforme a minha identidade de gênero, ou seja, eu me identifico como uma mulher cis feminina. Eu poderia ser, eu sou uma mulher trans masculina, enfim, é como eu me coloco. Aí a pergunta, eu tenho certeza que alguém está perguntando, Tarsila, isso tudo se confunde, eu tenho medo, como que eu falo para o meu aluno, como eu sei o que ele é? Pergunta. Hoje nós temos muitos alunos trans que se autodeclaram trans, nós temos alunos bigêneros, não binários, e eu sempre pergunto: como você gosta de ser tratado? Você quer ser tratado como ele ou como ela? Como você quer que eu te chame? Então, você, como educador, é uma posição de respeito quando você perguntar para o seu aluno: como você quer ser chamado? Eu quero ser chamado por ele ou por ela. E é uma pergunta simples. A pessoa jamais vai se sentir ofendida se você perguntar com respeito como ele quer ser chamado. Tudo bem? Agora, a orientação sexual do meu aluno não interfere em nada na minha vida. Às vezes a gente confunde, aquele aluno gay. Não, a gente não precisa saber, eu só preciso saber a identidade de gênero dele. Você quer ser chamado, você é um homem ou uma mulher, você quer ser chamado como tal. Não importa, para nós como educadores, não importa a orientação sexual dele, com quem se relaciona. Isso é fora da sala de aula, e isso é pessoal. Aliás, nem dos nossos alunos, nem de ninguém, né? Isso é uma coisa que deveria ficar entre as pessoas e esse respeito acontecer. Eu acho que evitaria muitos problemas, principalmente em ambientes escolares, se nós, educadores, entendêssemos isso. Como meu aluno quer ser tratado, e eu o trato daquela maneira. A orientação sexual dele não me diz respeito. Coloquei essa imagem para dizer que, infelizmente, gente, morre-se por uma orientação sexual que não diz respeito a ninguém. Então, essa bandeira é muito forte, porque eu acho que a morte, né, por qualquer tipo de intolerância, hoje morre-se aí um número altíssimo de jovens negros por minuto. Por volta de 23 jovens negros são mortos por hora no Brasil. Um número imenso também de pessoas de orientação sexual diversa por dia também, por hora no nosso país. Então, isso tem que ser combatido e eu acredito na educação. Aqui, a título de curiosidade, o governo da Bahia disponibilizou um glossário LGBT
Então, se você colocar no Google glossário LGBT, não só o governo da Bahia, mas tem tantos órgãos sérios, eles explicam exatamente como um dicionário o que significa cada palavra e como você deve se colocar. Então, se você tiver curiosidade, tiver em dúvida, quer saber mais sobre o assunto, fica aqui para você consultar. Coloquei aqui um vídeo, também convido vocês a assistir depois, que fala sobre a LGBTfobia, que vai além dessa questão, que é a intolerância de gênero, e quando isso acontece de maneira interseccionalizada, que é quando cruza. O que que é interseccionalidade? É aquilo que se refere a uma ação de cortar, de cruzar. E eu coloco aqui, tá? Como lidar com esses jovens tão interseccionais, quando a identidade de gênero deles cruza com a raça, cruza com a classe social, cruza com a orientação sexual e com a idade. É esse jovem que está na nossa mão, gente. É esse jovem da geração alfa que tem identidades de gênero diversas. E isso, eu não vou cobrar com vocês aí com uma fala de 1 minuto que vocês decorem e saibam tudo, nada disso. Mas esse aluno fala para mim, professor, eu sou uma mulher trans, homossexual, e aquilo ali já se confunde na cabeça de muitas pessoas. Então, assim, como lidar com esses jovens? E é esse convite que eu faço, é esse desafio que eu faço para vocês. Deixei de compartilhar, vê se deu certo, por favor, Jéssica. Eu sim. É esse desafio que eu faço, é esse convite que eu faço, para que a gente possa continuar discutindo esses assuntos, para que a gente possa se aprofundar e que eu possa, de alguma maneira, auxiliar vocês a lidar com esses jovens aí e a gente possa educá-los cada vez para o bem. Então, desculpa ter passado o tempo, desculpa e obrigado pelo convite. Tarsila, muito, muito obrigado pela sua participação tão rica e sem dúvidas que faz a gente refletir, né, sobre tantas questões. Gente, assim como a Tarsila, tem algumas pessoas que às vezes vêm me dar feedback, gente, é muito rápido, é muita informação, a gente queria mais formação. A gente passou um pouquinho do tempo, mas assim, a ideia é realmente a gente fazer uma introdução para o tema, para a gente começar a estudar. Então, todas essas formações a gente vai enviar material para as obras, para vocês poderem aprofundar o conhecimento. Nas lives a gente vai responder as perguntas de vocês, algumas colocações que a gente vai apresentar mais para o final no nosso formulário. E lembrando que no congresso é o nosso encontro presencial. Então, todos os educadores, né, convidam vocês a estarem presentes nesses congressos, né? Temos falado aí com gestores também nesse sentido. Vai ser o nosso único encontro presencial, só que vai ser onde a gente vai se aprofundar nessas temáticas. Então, cada temática que a gente vem trazendo nas trilhas formativas, a gente vai se aprofundar no congresso. Então, deixando isso claro para você, às vezes no feedback aparece aqui, olha, então, achei rápido, foi tão bom, a gente queria um pouquinho mais, mas enfim, a gente vai se aprofundar mais para frente, tá bom?